Começando mais um Terapia, o meu, o seu, o nosso. Programinha de segunda, né? Toda segunda-feira a partir das 14 horas no YouTube, Terapia. E você que não é inscrito, se inscreve ainda, mas vamos falar de um tema que é muito comum hoje, que é a questão do tarifaço imposto pelo laranjão, pelo Donald Trump. E nós vamos aqui falar um pouquinho para vocês, enquanto, claro, eu dou um grau na minha cozinha. Vamos lá. O tarifaço que o Trump está colocando aí, calma, que não é só contra o Brasil, não. Muitos países que não estão aderindo hoje a esse lema da extrema-direita, eles estão basicamente fechando questão com o Donald Trump. Como assim fechando questões? O Canadá foi taxado, o México foi taxado, a União Europeia, em parte, também países mais próximos foram taxados. E aí, claro, essa taxação para o Brasil ela foi um pouco diferente. Por quê? O Trump tem uma característica de ser protecionista. Ele não entende nada de economia, mesmo sendo um mega empresário. É aquela coisa, né? Tem sempre alguém que vai fazer para você aquilo que você pede que façam quando você tem dinheiro. Então o Trump sempre teve uma equipe muito boa ao seu favor, mas nunca dominou diretamente assuntos como macroeconomia, economia política e relações internacionais. A taxação do Brasil, conforme uma carta publicada e aí entregue a praticamente toda a imprensa e enviada diretamente ao governo brasileiro, ela começa com o seguinte: ela coloca que Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, é um bom homem. E que a forma com que a Suprema Corte Brasileira, o STF, o Supremo, vem tratando, não é uma forma digna, justa, nem tão pouco humana. Eu só queria perguntar a quem defende essa situação agora, se essas pessoas conhecem a Operação Punhal Verde e Amarelo, que tinha como função dar cabo de Lula, Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin. E nessa operação, inclusive, figurava nomes como o do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu queria perguntar ao Trump, e a quem defende Donald Trump, se ele sabia diretamente também do plano e da minuta de golpe que foi encontrada na mesa de Jair Messias Bolsonaro e estava sobre posse dele, inclusive com um discurso colocando a implementação do golpe de Estado no Brasil. Então a ideia é, se o Brasil não der anistia geral para Bolsonaro e os golpistas do 8 de janeiro, a taxação começa a partir de 1º de agosto. Claro que o Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio, vai recorrer às instâncias que versam sobre contratos internacionais, e quem perde com isso, ogros e princesas que acompanham o nosso canal, não é diretamente o Lula, não é diretamente o Trump em si. Quem perde com isso, primeiramente, é a classe empresarial que exporta para os Estados Unidos. E depois quem perde com isso diretamente são os clientes, os consumidores no Brasil. Mas eu gostei muito da postura do Lula nessa última fala. Ele teve uma postura que é muito o que a esquerda de fato quer. Ele disse que se for taxado aqui, nós taxaremos lá também. Então, o que a gente está percebendo hoje é que existe uma nova Guerra Fria, aquela que acabou praticamente com o surgimento das ondas neoliberais e liberais nos anos 90, para ser mais exato, ali 1992, quando você tem a criação da CEI e quando você tem o fim da União Soviética. Mas essa nova Guerra Fria a gente tem um outro cenário. Um cenário em que basicamente a gente não tem as ameaças nucleares, mesmo o Flávio Bolsonaro dizendo que poderia ter uma bombas atômicas. Eu não sei se foi uma figura de linguagem, eu quero acreditar que tenha sido, mas eu gostei muito da postura inclusive do empresariado brasileiro, que já percebeu que uma pessoa que precisa recorrer a chantagens, como é o caso de Eduardo Bolsonaro, não tem capacidade para ser o sucessor presidencial no Brasil. Se você gostou, comenta, curte e compartilha. Terapia hoje, a partir das 2 horas, sempre aqui no seu canal no YouTube. Beijo do Ogro.
Pratos limpos. POK.